Agora que a gente já falou com a doutora Cris, nós teremos uma palestra sobre movimento inteligente na hérnia de disco lombar. Com vocês, doutor Keiner Luiz! Seja bem-vindo, doutor. Pode se apoiar esse microfone. Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Então, meu nome é Keiner Luiz, sou fisioterapeuta, trabalho com Pilates tem 6 anos e treinamento funcional. Antes de trabalhar com essas técnicas, eu trabalhava com terapia manual e acupuntura e RPG. E eu vi que quando a gente junta as técnicas, o resultado é muito legal. E quando a gente fala sobre hérnia lombar, né? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre movimento inteligente na hérnia lombar. Mas, na verdade, quando a gente fala alguma técnica específica, o Pilates, o treinamento funcional, se a gente pensar bem, o nosso corpo, ele não sabe o que a gente faz. Vou dar um exemplo. O nosso quadríceps, ele sabe se a gente está fazendo um leg press, empurrando um reformer, ou levantando de uma cama, por exemplo? Ele sabe? Não sabe. O músculo, ele não sabe o que a gente está fazendo. A gente precisa entender o que a pessoa tem de errado, e aí sim, colocar os exercícios específicos. Se você vai usar o Pilates, o treinamento funcional, a fisioterapia convencional, enfim, não importa. O que importa é você entender, né, utilizar a avaliação, que a doutora acabou de falar, e achar o que está errado. Na hora que você achou o que está errado, aí sim, você vai colocar a técnica que você mais domina. Tá? A ideia disso é você colocar a técnica que você mais domina para você atender aquela pessoa. Então, vou começar com uma pergunta sobre hérnia, né? Vocês acham que é possível uma pessoa com aquela imagem de cima e ser aquela pessoa da imagem de baixo, né? Uma ressonância boa, sem nada, sem problema nenhum, e a pessoa tem dor? Vocês acham que é possível? Quem acha que é possível? E ao contrário, uma pessoa com uma hérnia de disco ser o atleta, vocês acham que é possível? É possível. O que eu falo em relação à hérnia lombar, a gente não tem que prestar atenção na hérnia lombar ou na hérnia cervical. A gente tem que entender o que está errado com aquela pessoa. Porque se a gente não entender o que está errado, porque a hérnia lombar foi causada por alguma disfunção, o que a gente tem que fazer? Tratar a disfunção. A hérnia é a pontinha do iceberg. A hérnia não é o principal. Às vezes não é nem a hérnia que causa dor. A pessoa tem vários desequilíbrios, várias disfunções, e aí vai fazer uma imagem, e aí vê que tem a hérnia. E aí o que ela faz quando ela pega a imagem? Ela abre e vê o resultado. E aí aumenta mais a dor dela, né? Que ela vê o resultado e fala, nossa, eu tenho uma hérnia. Aí vai ver lá no Google o que é hérnia. E aí fala para um amigo, nossa, eu tenho uma hérnia. Aí o amigo fala, nossa, meu, você está ferrado. Qual o problema? 90% das hérnias são assintomáticas, 80% a 90%. Então a gente pode ter hérnia e não ter dor. E aquela hérnia não ser a causa da dor, certo? Eu coloquei aqui definições do treinamento funcional. Mas se eu apagar ali treinamento funcional e colocar definições do Pilates, definições da cinésio,
É a mesma coisa. A nossa função é utilizar o movimento certo para a pessoa certa na hora certa. Se você faz isso, a chance de você ter um resultado bom é gigante. Você utilizar o movimento certo para a pessoa certa na hora certa. Para isso, é muito bom você ter uma avaliação bem feita. Aqui eu coloquei uma abordagem, que é de um fisioterapeuta, Gray Cook, que ele fala essas características principais de cada articulação. Se a gente, por algum acaso, perder essas características, é quando normalmente eu posso ter uma lesão. Então, por exemplo, uma pessoa com uma falta de mobilidade no tornozelo, vocês acham que essa falta de mobilidade pode gerar uma dor cervical? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem? Tá, sei lá, dane-se o tornozelo dele. Né? Vou dar um exemplo. A mobilidade do tornozelo, uma pessoa caminha. Se ela não tem mobilidade do tornozelo, ela faz o que com o quadril? Ela precisa elevar mais o quadril, ou seja, tensiona o psoas tensiona a lombar e sobe na cervical, cadeia muscular, certo? Estabilidade no joelho também, a pessoa faz um valgo dinâmico, esse valgo dinâmico desequilibra a musculatura. Falta de mobilidade no quadril. Então, essas características, eu tenho que prestar atenção, muita atenção em cada uma delas e ver se está faltando, certo? E quando falta, eu preciso trabalhar isso. Depois, no final, eu vou mostrar alguns exercícios, como a gente melhora um pouquinho essas características, certo? Então, essa abordagem é muito importante. Essas características são muito importantes. Então, lá, o processo é muito simples. Se você perder uma mobilidade, por exemplo, no quadril, a lombar vai sofrer. Se você perder mobilidade no tornozelo, o joelho vai sofrer. Sempre a articulação, acima ou abaixo, vai sofrer. Quanto mais crônico for a lesão, é mais difícil de ser realmente aquele lugar a lesão. Por exemplo, se a pessoa chega para você, há quanto tempo que você tem essa dor lombar? Ela fala, uns 2 anos. A chance da dor lombar dela ser realmente da lombar é muito pequena. A chance de ter outro foco, quadril, joelho, tornozelo, torácico, é gigante. Então, a gente precisa olhar cada local. Tem uma coisa que eu falo que é, a gente precisa, quando a gente for avaliar a pessoa, a gente sempre tem que olhar ela inteira. Porém, na hora que a gente for olhar ela inteira, eu preciso focar exatamente onde eu quero avaliar. Porque se eu quiser sempre olhar ela inteira o tempo todo, talvez eu perca um pouquinho o foco. Então, agora eu vou avaliar o quadril, agora eu vou avaliar o joelho, agora o tornozelo. Para a gente ter um foco especificamente no que a gente precisa, no que a gente quer. Senão a gente perde um pouquinho o foco. Tá? Aí eu coloquei um ciclo de as principais causas do desequilíbrio muscular. Uma das causas é quando a gente perde essa característica principal de cada articulação, é uma causa de desequilíbrio muscular ou articular. Quando a gente falha na ativação da musculatura profunda, certo? Ou a gente faz uma hiperativação da musculatura superficial. Quando eu falo musculatura superficial, não é que está mais superficial, não, é a musculatura que está mais interna, que pode ser uma hiperativação, por exemplo, no psoas, né? Essa hiperativação de psoas, vocês acham que o músculo tensionado é um músculo eficiente? Não. Então, se a pessoa tem psoas encurtado, eu tenho que trabalhar fortalecimento de psoas? Sim ou não? Sim, certo? E o que eu vejo também é muito medo de fazer movimento. A pessoa tem hernia, eu não vou fazer flexão, não vou fazer rotação. Você pode respeitar os limites da pessoa. Se a pessoa está com dor,
É claro que você vai tomar cuidado e talvez num primeiro momento não fazer ainda aquele movimento. Mas depois você faz, porque senão é muito fácil, né? Você não faz o movimento e acabou. Que nem uma vez um amigo meu falou assim, que eu estou com um problema. Quando eu faço o deslocamento lateral, eu sinto dor no joelho. Eu falei, e quando você vai para frente? Ele falou, não, então para de ir para o lado, só anda para frente, acabou o seu problema. É fácil, né? Mas não, por exemplo, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Trabalhar a ativação da musculatura dele para eu conseguir fazer ele dar uma passada lateral. Então, tem muita gente que tem medo de trabalhar a rotação de tronco. Será que eu consigo trabalhar uma rotação sem rodar o tronco? Vocês acham que sim? Dá para fazer isso? Cadê o Eric? O Eric fugiu, quer fazer exercício. Eu falei que ele ia fazer exercício, ele fugiu. Tá? Depois eu vou mostrar. A gente consegue fazer uma rotação, trabalhar os oblíquos sem fazer rotação de tronco. Trabalhar os flexores sem fazer flexão de tronco. E trabalhar os extensores sem fazer extensão de tronco. E é isso que eu preciso fazer. E aí no segundo momento eu vou colocando uma amplitude aos poucos, para a pessoa ir ganhando. Sempre com ativação e alongamento axial. Tem uma maneira que eu ensino alongamento axial, que eu vou pedir para todo mundo fazer agora. Primeiro senta todo mundo certinho. Isso. Aí vocês vão empurrar o chão com o pé. Ativa, centro. Põe a mão na cabeça e empurra a sua mão com a sua cabeça. As duas mãos. Empurra o chão com o pé. Tenta afastar, empurrar o chão e empurrar a mão. Esse é um exercício de alongamento axial. Você ensina a pessoa a fazer em casa. Você libera o espaço da vértebra. Quando você faz isso, você ganha, além de consciência postural. Eu falo para os meus pacientes que estão com dor de ficar muito tempo sentado, que a gente fica, vocês estão muito tempo sentados, vocês estão com pessoas totalmente travadas. Eu falo para fazer isso para ganhar e para aliviar a dor. Tá? Esse é um exercício que eu ensino, que aí eu já estou fazendo uma ativação da musculatura profunda, certo? Vamos dar outro exemplo de musculatura que eu chamo de superficial, mas não é aquela superficial porque ela fica para fora, mas que ela é uma musculatura dinâmica. O quadrado lombar, certo? O quadrado lombar é uma musculatura que eu vejo as pessoas bastante trabalhando ela como? Só em as flexões laterais. Mas será que eu preciso fazer as rotações para trabalhar o quadrado lombar? O que vocês acham? Sim. Sim. O quadrado lombar ele é diagonal. Ele não faz só flexão lateral. Então, para eu trabalhar o quadrado lombar, eu preciso também as rotações. Eu preciso alongar o quadrado lombar, eu preciso fazer as rotações. Se eu fizer só flexão lateral, eu não consigo atingir todas as fibras. E ele está bem pertinho do psoas. E quando ele tensiona também o psoas. Certo? Tem eu chamo de tríade do quadril, que é o seguinte: quando o glúteo não funciona direito, ele perde a ação do glúteo, eu perco, o meu quadrado lombar vai entrar em ação para eu equilibrar. Mas só que ele não foi feito para isso. A hora que ele entra em ação, ele começa a tensionar. Lembra que eu falei que ele está perto do psoas? Ele tensiona também o psoas. Quando eu contraio o bíceps, eu não relaxo o tríceps? Na hora que eu bloqueio muito psoas, o que eu faço com o glúteo? Perco a ação. E aí, se eu perdi a ação, eu tensiono mais o quadrado lombar. Bloqueio psoas. Perco a ação do glúteo. E aí vira um ciclo. E aí eu tenho que trabalhar cada um da forma que ele faz. Cada um da forma que ele age. Vem aqui, Eric. Falei que você ia fazer exercício.
Venha, venha. Pode sentar aqui na bola primeiro. Assim? Qual? Qual que é o meu tamanho aqui? Essa. Então, eu vou pedir para ele, primeiro, solta o microfone. Eu vou pedir para ele ficar com a mão, tá? Fica retinho aqui, ó. Isso. E aí, lembra que eu falei dos oblíquos? Se eu fizer isso aqui, ó, segura, não deixa eu movimentar sua mão, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai trabalhar os oblíquos. Por quê? Mas ele está fazendo inclinação lateral do tronco ou rotação? Não está, certo? E se ele não está fazendo, se ele sente dor para fazer, não vai ter problema. Porém, ele vai preparar a musculatura dele para fazer ativação. Certo? Certo? Beleza. Agora, se ele deitar no chão, vocês vão enxergar ele aqui? Não? Você consegue voar? Sim, claro. Ó, então aqui, ó. Eu vou pedir para ele deitar no chão, dobra o joelho. Isso. Eu vou pedir para ele fazer uma ponte que ativa glúteo, certo? Ponte ativa glúteo. Não, só faz isso aqui, ó. Isso, só isso. E volta. Agora, se eu pedir para ele fazer esse mesmo movimento, mas eu vou pedir para ele empurrar a minha mão com o joelho dele, empurra a minha mão aqui, ó, e faz a ponte. O que ele está fazendo? Volta. O que ele está fazendo? Ele está ativando... Pode sentar aqui de volta, Eric. Ele está ativando esse psoas, certo? Então ele está bloqueando esse glúteo, certo? Então ele está ativando mais o outro. Então se eu quiser isolar, eu faço isso. Que aí eu tenho uma ativação maior do glúteo do lado que ele estava subindo. Beleza? Pode ficar aqui que você vai fazer mais exercício, tá? Pode ser? Beleza. Se quiser tomar um... Eu tenho que ficar certo, eu tenho que ficar... Isso, certinho. Então, se eu tiver errado, eu preciso falar, uma aí, beleza? Só que eu também vou falar, se eu ver alguém assim, eu vou falar também. Então, pessoal, eu coloquei aqui algumas fases que eu utilizo nesse tratamento, nessa metodologia, nesse sistema que eu criei. Eu coloquei 4 fases. A primeira fase é a proteção da coluna, ativação da musculatura profunda. Eu preciso lembrar que essa ativação da musculatura profunda, igual que a gente viu que é muito importante, ativação no transverso, que ela ativa mais as outras musculaturas, porém ela tem que ser em movimento, certo? Certo? Então, vamos ficar em pé. Lembrando, para eu sentir o transverso abdominal, lembra? Espinha ilíaca superior, eu vou palpar a espinha ilíaca, 2 dedinhos na diagonal. Vou sentir ali o transverso do meu aluno. Aqui em pé, pode ficar tranquilo, eu não vou mexer mais a mão não, tá? Não vou mexer a mão mais. Fica tranquilo. Aqui, ó, eu vou pedir... Olha a minha cara de tranquilo. Eu vou pedir a ativação do transverso dele. Faz de conta que ele ativou. Beleza. Faz de conta que ativou o transverso. Né? O que é ativar o transverso? É isso aí, é quase isso. Tá? Ativar o transverso é ativar a musculatura profunda que você tem aqui. Tá? A hora que ele ativou o transverso, cresce. Isso, aí. Eu vou pedir para ele levantar a perna esquerda. A esquerda, tá? E volta. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou vendo... Pode sentar. Eu vou ver se ele está ativando essa musculatura em movimento. Porque não adianta eu ativar o transverso só parado. Adianta? Não. Por quê? Porque ele vai se movimentar. Eu falo uma frase que eu gosto bastante, que é: o movimento é a arte da cura. A gente dormindo, a gente se mexe. Não é? Quando eu escuto alguém falar assim... Vou falar, tá? O médico falou que eu não posso fazer pilates. Eu falei, então morre. Um pouco radical, você não acha? Não. Porque você não pode fazer pilates. Você está com dor aonde? No ombro. Mexe o dedo do pé, mas mexe.
Faz o movimento com o dedo, com o dedinho mindinho, mas faz. Ah, eu estou com dor no quadril, no joelho, operei, mexe o olho, mas mexe. A medicina chinesa diz que quando a gente tem uma dor, é estagnação de energia. A estagnação de energia é quando a gente não flui energia. E a hora que a gente movimenta o corpo, a gente movimenta energia e com certeza melhora a dor. A segunda fase é reorganização articular, aquilo que a gente viu, mobilidade do tornozelo, né? Eu vou trabalhar, vou mostrar um pouquinho. Reprogramação da musculatura superficial, que é, a gente já viu algumas coisas, mas eu vou mostrar ali também. E devolver todos os movimentos fisiológicos. Você já escutou falar assim, eu não posso agachar. Muitas vezes. Minha mãe, por exemplo, não pode agachar. Pode. Quer dizer, velho, você vai discutir como é que ela com a minha vai? mãe? Como é que você ela vai? conhece a minha mãe? Você ficar discutindo com a minha mãe? Então só pergunta para ela assim, ó. Não, mas ela deveria, talvez, né? Como é que ela chama? Maria. Dona Maria, como é que a senhora vai no banheiro? Vou pegar meu celular aqui, peraí. Você vai ligar para ela? Mandar um áudio pra ela, vai que ela responde até o final, né? Então, Vai, continua, vou mandar mesmo. tá. Então, então a Dona Maria, ela vai no banheiro e ela agacha, né? É. Então, Aí ele mandou perguntar, como é que a senhora vai no banheiro? Eu vou botar no microfone, então toma cuidado com então, certo? Então a gente... Obrigado. Quero ver o que ela vai... Eu não discutiria com a Dona Maria, sei lá. Então a gente precisa devolver os movimentos fisiológicos da pessoa. É claro, com respeito. Não posso pular as fases. Se a pessoa não consegue agachar, eu dou vários passos para trás para ensinar ela a agachar, para ensinar ela a levantar da cama, para ensinar ela a fazer um movimento que ela precisa fazer. A gente não pode... É sério isso? Tipo, ela não consegue. Se ela fizer do jeito certo, ela vai conseguir? Ela precisa aprender, precisa ativar todo o corpo dela para conseguir agachar. Ela consegue. Ela E vai às vezes adorar ela... essa notícia, cara. Você não tem noção, minha mãe não agacha. Às vezes ela agacha e nem sabe. Ela senta, ela levanta, né? As pessoas falam assim, não posso agachar. Você não pode agachar errado. Você não pode fazer esse movimento errado. Mas na hora que você corrige e faz o movimento certo, é perfeito para o corpo. Então lá, proteção da coluna, ativação do transverso abdominal dos multífidos. Tem que estar muito claro isso, certo? Que é em movimento. Ativação do transverso movimento, que a gente viu agora. E o alongamento axial. Sentou, empurrou o chão, empurrou a cabeça e ganhou centro. Ganhou espaço na coluna. Quando a gente está falando sobre uma hérnia de disco, a gente está falando sobre uma disfunção, sobre um desequilíbrio. A hérnia de disco, ela pode causar um desequilíbrio, porém, normalmente ela é causada por um desequilíbrio, certo? Então, o que eu preciso fazer? Corrigir o problema. Quando eu falo assim, quando a gente tem uma dor, se o Eric tiver uma dor no ombro e eu olhar só para o ombro dele, a chance de eu errar é muito grande. Se eu vir aqui, ele está com dor no ombro, e eu tirar a dor no ombro dele, seria a mesma coisa, e eu só olhar para o ombro dele, seria a mesma coisa que eu visse um vazamento na parede e fosse lá e pintasse a parede. Daqui a um tempo ia voltar a dor no ombro. O que eu preciso fazer? Eu preciso sair de dentro da casa e olhar o telhado e achar onde está o vazamento, porque pintar a parede, tirar a dor, não adianta. Você tem que corrigir o problema. Lição até de encanamento, você vê, né? Você é uma casa agora e o seu ombro é uma parede. Né? Primeiro tem a coisa da água, as exemplificações de vocês são muito criativos, cara. Primeiro a água, eu não sei... Não? Então,
Quantas vezes já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo também, chega uma pessoa com uma dor lombar, e aí você vai lá, trata a lombar dela, ela fala assim, e aí, sua lombar tá boa? Tá boa, mas só que agora tá doendo a minha torácica. Já aconteceu isso com vocês? Sabe por quê? Porque onde que era o foco dela? Na torácica, provavelmente, certo? Poderia ser no quadril. Então é isso que acontece. Então, ó, ali eu mostrei um exercício que a gente pode fazer, caso a pessoa não consiga ficar naquela posição de cadeirinha, certo? Posição de cadeirinha, todo mundo está visualizando? Eu vou lá e apoio. Eu vou lá e dou um apoio para ela. E aí depois eu posso avançar. Pode deitar no chão. Eu não entendi aquela imagem. Eu vou te mostrar. Quem são aquelas... Eu não entendi nada, né? Vou deitar aqui. Isso. Eu vou colocar aqui, sem o Silvio Santos aqui, ó. Ah, oi! Posição de cadeirinha, dobra o joelho. No primeiro momento eu seguro. Tá? No primeiro momento eu seguro. Pode apoiar na minha... Isso. E aí eu vou pedindo para a pessoa, levanta os braços lá para o teto. Para o teto. Isso. Tá? E aí eu vou falando para ele, aos pouquinhos vai tirando o apoio. Aos pouquinhos vai tirando o apoio até chegar o momento que eu tiro o apoio. Pode dobrar o joelho? Isso aqui. Aí depois eu vou ativando a musculatura. Não deixa eu empurrar sua mão. Tá? Eu vou ativando a musculatura dele. Tá? Aí deu? Deu. Obrigado. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou ativando a musculatura dele de uma forma segura. Ele está seguro e eu estou ativando a musculatura central. No primeiro momento eu ajudo, no segundo momento eu dou, é difícil, se atrapalha, exatamente. E você tem que, exatamente. E aí eu posso fazer diagonal, né? Eu empurro o braço direito, empurro a perna esquerda, que eu trabalho a musculatura espiral, diagonal, certo? Aqui um outro exercício de extensão. Eu preciso lembrar que a extensão é muito importante. Se a pessoa não consegue fazer uma extensão no primeiro momento, certo? Eu poderia, fica de lado agora, de frente para lá, pode sentar aqui. Isso. Se a pessoa não consegue fazer uma extensão no primeiro momento, eu posso vir aqui, empurrar minha mão aqui. Empurra para trás assim, ó. Isso. Tá? Aí relaxa. Empurra. Isso. Empurra, 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 relaxa. Tá? O que eu estou fazendo? Deu. Eu devia soltar aqui, né? O que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando a musculatura extensora dele, mas sem fazer uma extensão. Se ele estiver com dor, ele não vai fazer no primeiro momento, mas ele vai ativar toda a musculatura extensora. E se eu ainda pedir, mais leve ainda, cresce aqui, cresce. Empurra só a sua cabeça, minha mão aqui, ó. Empurra. Isso, isso. Eu estou ativando toda a cadeia posterior dele. Tá? Obrigado. Eu estou ativando toda a cadeia posterior, mas sem fazer extensão. E estou fortalecendo os extensores. Certo? Reorganização articular. Mobilidade do tornozelo. Tem um jeito que eu gosto de trabalhar que, se a pessoa está com dor, eu vou... fica em pé. Eu vou pedir para você ficar uma distância de um pé para o outro, mais ou menos de um punho. Você vai tentar encostar o seu joelho na batata da perna. Isso, sem tirar aquele calcanhar de trás. Eu estou trabalhando mobilidade desse tornozelo. Pode levantar a mão assim? Pode. Certo? Certo? Esse é só um... Pode. Essa é só uma forma de trabalhar. Tem várias. Eu posso ficar de frente para uma parede. Imagina que tem uma parede aqui, eu faço o mesmo movimento, certo? Ou vou numa degrau e faço mobilidade do tornozelo.
Ativação do glúteo médio, certo? O glúteo médio, ele funciona como? A pessoa deitada ou a pessoa em pé? Em pé. Então, a melhor forma de eu trabalhar ele é em pé, certo? A gente vai ver daqui a pouco. Mobilidade do quadril, estabilidade de lombar, mobilidade torácica e ombro. Então vamos lá. Mobilidade do tornozelo, eu posso fazer também esse exercício, que é com uma banda elástica no tornozelo, e peço para a pessoa avançar. Estabilidade do joelho, tá? Esse exercício que eu estou ativando glúteo médio, tá? Eu dou a passada lateral. Mobilidade do quadril, eu estou fazendo esse exercício de mobilidade rotacional. Bastante gente trabalha a mobilidade do quadril fazendo assim, né? Que estou alongando pessoas. Mas é importante também eu trabalhar essa mobilidade diagonal e rotacional, porque o psoas também é rotacional, certo? Estabilidade de lombar. Aí uma prancha, certo? Kenner, eu vou fazer prancha com paciente idoso? O que vocês acham? Óbvio. Eu posso fazer uma prancha. Imagina que ele é uma superfície aqui alta. Eu vou vir, segura aí. Certo? Estou fazendo uma prancha, né? Lógico. De dificuldade você faz assim, porque tem gente que tem dor. Então você vai indo até chegar numa prancha mais avançada. Aqui uma prancha mais avançada, né? Uma bola. Eles querem que você faça esse. Pode fazer com aquela ali, melhor. A menor, Isso. Segura. Muito bom, boa. Pode ficar aí enquanto eu continuo falando? Aí deu, boa. Mobilidade torácica. Aqui um exercício que eu gosto bastante para fazer uma mobilidade rotacional. Estabilidade e mobilidade de ombro. Aqui eu estou trabalhando a empurrada, serrate anterior é muito importante para a estabilidade de ombro, certo? Eu estou empurrando o chão aqui com o antebraço, certo? Reprogramação da musculatura superficial, a gente já viu, né? São musculaturas que a gente precisa fazer movimentos harmônicos. Trabalho inteligente do músculo afetado. Fortalecimento de oblíquos, a gente pode fazer com elástico, ou se não, igual a gente viu aqui. Fortalecimento do psoas. Aqui eu estou fazendo uma flexão reta, mas eu tenho que lembrar que psoas ele é angular, certo? Então eu preciso trabalhar ele em vários ângulos. E outra, o psoas ele entra mais em ação a hora que o joelho passa a linha do quadril. Até 90 graus, o psoas e o sartório ajudam. Passando, o psoas entra mais em ação. Fortalecimento de glúteo máximo e glúteo médio. Tá? Esse aqui é um exercício muito bom, unilateral. O exercício unilateral é um dos exercícios que mais ativa o glúteo médio, principalmente, que é o exercício do avião, que eu vou fazer isso aqui. Tá? E voltar à amplitude total de movimentos. Atividades diárias, gesto esportivo, movimento global, mobilidade global. Aqui eu coloquei um exercício que quem me conhece sabe que eu gosto bastante, que é o agachamento. Aqui eu estou utilizando uma caixinha, né, para dar um guia para a pessoa agachar. Aqui um afundo com uma base instável, posso fazer com uma base estável também, certo? E aqui, pessoal, antes de terminar,
Eu quero 3 pessoas aqui para fazer um exercício junto comigo. 3 pessoas. Pode. Quem é mais riu de mim, eu vou escolher. Alô? Oi. Quem mais riu de mim, eu vou escolher, ok? Você, com certeza, e você também. As duas riram muito de mim. E é ótima a sua flexibilidade. Esse exercício que a gente vai fazer aqui é um exercício que eu gosto bastante para ativação de eu também gosto. Glúteo médio, tá? Ainda bem que elas estão... Ó, eu vou ficar na frente para você. Acho que fica 2 aqui, uma aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar na posição de semiflexionado. Sempre flexiona joelho e quadril. Empurra o chão. Isso. Tronco reto. Pode colocar a música. Tronco reto. Empurra o chão. Faz uma força como se quisesse abrir o chão com o pé. Isso. Agora deixa a mão aqui, ó. E aí eu vou dar um passo para frente, o meu tronco vai ficar reto, tá? Eu só vou fazer isso aqui, ó. E volto. Vamos lá. Sem virar o tronco fica reto. Vamos lá. Tá lá. Dá o passo, volta. Troca. Outro, volta. Parou, parou. Agora a passada lateral. Lateral. Junta. Ó. Lateral. Lateral. Isso. Ativa, empurra o chão. Abre o chão, ativa o glúteo, isso, só nessa posição, mantém a ativação. Tá sentindo o glúteo queimar? Eu estou ativando o glúteo médio, proteção de joelho, prevenindo o valgismo de joelho, certo? Empurra o chão, contrai, isso, ativa bem o glúteo, aí, só mantém, dá a passada, mas não é que nem robozinho, é trocando. Não. Troca. Não. É difícil, tá? Pode ficar em pé. Palmas para elas. E aí eu tenho um presente para elas aqui. Ah, eu não ganho nada. Eu paguei todo aquele mico, fiquei ali sentado, a aula inteira ali, com a galera olhando pra minha cara, se eu tava sentado certo, e elas vão ganhar o presente. Você vê como o mundo não é justo. Ó, é um livro do MIT para cada uma. E uma camisa para cada uma. Muito obrigado. Obrigado, viu? Pessoal, só antes de terminar, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é mitcurso.com.br, tá? E quem quiser fazer curso de Pilates, quer conhecer o curso de Pilates, a gente tem Espaço Vida Pilates, tá? E quem entrar no site e falar que estava aqui, no Evidence, comigo, tem um desconto de 30%, beleza? Presente para vocês, 30%. Ó! E... Desculpa, eu não tinha ouvido que minha mãe respondeu aqui, mas terminei, depois eu vou Respondeu? mostrar. Respondeu. Então, queria agradecer ao Crefito pelo convite, Flávia, Anderson, queria agradecer o Eric pelo cobaia nos exercícios e muito obrigado todo mundo. Mas espera aí, doutor. Antes disso aí, a gente tem que... Você vai ter que... Né, você falou para perguntar para minha mãe e tudo. Você vai... Agora, né? Vamos terminar essa consulta aqui, ó. A avaliação dela aqui, ó. Deixa eu aumentar o volume, botar no Viva Voz, né? Foi uma resposta de 5 segundos, bem rápido. É que não tá no Viva Voz, talvez. É aí que vocês têm que ouvir inteiro. Meu vaso não fica até o chão. Para! Bom, vocês vão ter que, né? Aplaude aí, peraí, deixa eu fazer o vídeo.
Mãe, botei aqui sua resposta pro pessoal. O pessoal tem uma coisa pra te dizer. Pode, gente. Gente, vocês têm noção, minha mãe vai adorar. Vamos tirar um selfie aqui, irmão? Ué, uma selfie aqui, galera.